Bom dia, alunos. Primeiro, como passaram de fim de semana, espero que passaram bem. Então, vamos para mais uma semana de estudo, semana 3 do PET volume 2. Então, nessa semana, a gente vai ter continuidade do nosso estudo sobre as propriedades dos materiais, mas principalmente sobre os processos de separação de mistura e finalizar com as propriedades dos materiais. Fazer um recapitulado do que vimos nas aulas anteriores. Então, vamos começar. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Ou seja, realmente na natureza não encontra substância pura, com exceção da água de beber. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obter determinada substância. Ou seja, a método de separação de mistura é uma aplicação bastante útil do conhecimento de propriedade específica para a separação de determinada mistura. Isto porque tudo aquilo que o homem utiliza provém de materiais existentes na natureza e que, em grande maioria, são misturas formadas por diferentes componentes. Os componentes de uma mistura são uma substância, por exemplo, o ar é uma mistura. Entre seus componentes estão as substâncias nitrogênio e oxigênio. Outro exemplo, a bauxita, principal minério de alumínio, é uma mistura formada por várias substâncias, entre elas o óxido de alumínio e o caldo da cana também é formado por uma mistura na qual se extrai substância denominada sacarose, que é o açúcar comum. Espera aí. Então, a escolha do melhor método de separação de mistura exige um conhecimento de algumas das propriedades da substância presente, como temperatura de fusão, ebulição, solubilidade, densidade e dentre outras. Assim, se tivermos uma mistura de açúcar com areia, você tem açúcar mais areia. Você tem açúcar e areia. É útil sabermos que o açúcar ele se dissolve em água, enquanto que a areia não. Então já dá uma propriedade. Você sabe que o açúcar dissolve em água, só que a areia não. Muitas vezes, dependendo das complexidades das misturas, são necessários usar vários processos diferentes em uma sequência baseada nas propriedades da substância presente nessa mistura. Como falou que a composição das misturas pode variar bastante. A bauxita, dependendo do local de sua ocorrência, apresenta teores diferentes de óxido de alumínio e de outras substâncias. Isto explica por que as amostras desse minério extraído de regiões diferentes podem possuir propriedades específicas diferentes, como tonalidade, dureza e densidade. O óxido de alumínio, por sua vez, sempre apresenta o mesmo conjunto de propriedades específicas, independente de sua origem. Por isso, é denominado de substância. A sacarose, seja ela obtida da cana-de-açúcar, ou de beterraba, ou de milho, tem sempre as mesmas propriedades específicas, que classifica ela como uma substância, depende de cada substância. Há muito tempo, o homem descobriu que ao separar a mistura, consegue obter uma diversidade maior de materiais. Em alguns casos, há interesse em isolar um ou mais substâncias que compõem a mistura. Em outros, deseja-se obter mistura mais simples do que as originais. Alguns dos métodos de separação eles são tão comuns, mas tão comuns no nosso dia a dia, que a gente não pensa neles como processo de separação. Ou seja, vocês têm esse método em casa, vocês vão ter certeza que alguns de vocês já praticou algum método de separação, mas vocês nem imaginam que é um processo de separação. Como, por exemplo, escolha dos grãos de feijão para fazer uma feijoada no domingo. É um exemplo de método de separação, chamado de catação. Remoção da casca do café torrado nas lavouras. Muito nessa época, ainda mais nessa época agora, muitos aí vai para a panha de café. Então, está realizando um método de separação, que é chamado de método de ventilação. Separação de moedas
em função de seus tamanhos, nas máquinas do banco. É um método de peneiração. Aquele cafezinho cedo que vocês tomam bem quentinho, passa por um processo de separação, que é um método de filtração. O chá de hortelã, de erva doce, também é um método de separação, de filtração. E tem vários outros exemplos. Então, para separar, mistura vários processos empregados, como eu falei nos exemplos anteriores. A escolha por um método ou processo de separação deve considerar se a mistura é homogênea, quando é possível uma única fase, como por exemplo açúcar e água, sal e água, ou heterogêneo, mais de uma fase, água e óleo. A disponibilidade de materiais e o tempo de separação. Então, antes de prosseguirmos para a relação dos principais métodos de separação, eu vou falar um pouquinho o que é mistura homogênea, o que é mistura heterogênea, o que é substância pura. Então, a substância pura, como está falando aqui, é representada por uma fórmula química e possui propriedades características específicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc., como também solubilidade, combustibilidade, dentre outros. As substâncias puras, elas podem ser classificadas como substância simples e substância composta. A substância simples é formada por átomos de um único elemento químico. Quem tem a tabela periódica pode verificar. Por exemplo, o hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. O ozônio, que é presente na camada de ozônio, é constituído de 3 átomos de oxigênio. O enxofre, que tem cheiro, como fala, de ovo podre, é constituído de 8 átomos de enxofre, que é representado pelo S. E dentre outros. Então, o carbono, tem o flúor, que é presente nos cremes dentais. E a substância composta é formada por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Um bem comum é a água, que é composta de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Também o gás carbônio, que é composto de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Esse outro, ácido sulfúrico, que é composto de 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, que é o S, e 4 átomos de oxigênio, que é o O. E mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, mistura homogênea é quando apresenta uma única fase. Água, o exemplo mais prático, água e sal, que mistura. Vou falar que alguma coisa que mistura de sal e mistura. Heterogênea apresenta 2 ou mais fases. Como, por exemplo, água e óleo. Você põe água e o óleo no copo, você observa que eles não misturam. Então, a mistura é heterogênea. Agora a gente vai para a parte de processo de separação. Separação de mistura heterogênea. São a catação, como por exemplo, catar o feijão, a peneiração, a dissolução fracionada, filtração, separação magnética e decantação. A catação é por diferença de tamanhos e aspecto, como por exemplo, feijão, catar feijão. A peneiração, por exemplo, separar a areia das pedrinhas ou também separar o feijão de pedras. A dissolução fracionada é uma separação do sólido. A catação, a peneiração, a dissolução fracionada é uma separação do tipo sólido e sólido. A filtração sólido-líquido, a separação magnética sólido-sólido, a decatação sólido-líquido. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, que fica mais fácil para vocês entenderem. Primeiro é a catação. Catação é um método de separação heterogênea, ou seja, de fases diferentes, bastante rudimentar, usado para separação de sistemas sólidos-sólidos.
baseia na identificação visual do componente da mistura e na separação manual ou com auxílio de uma pinça. É um método usado na limpeza de feijão antes de cozimento, até mesmo a separação do café torrado, né? Separação do feijão, de moeda, até mesmo a separação do lixo. O outro é chamado de peneiração ou tamização, usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Industrialmente, usa-se conjunto de peneiras superposta que separa as diferentes granulações. Separa a mistura homogênea, também é uma separação de sólidos. Como, por exemplo, separação do café de impureza, como muita gente aqui vai nas pães de café, faz isso, aquelas peneironas separando o café, no minério, separação de areia grossa da fina, igual separar do suco de maracujá, você separa a semente do suco, separa, igual o suco de maracujá e dentre outras. Dissolução fracionada, onde adiciona-se um líquido que dissolve apenas um dos sólidos, mistura. Adição por diferentes solubilidades. Por exemplo, quando você tem uma solução de água, de areia e sal, você quer separar essas duas. Você sabe que o sal, ele dissolve na água, não dissolve? Então você adiciona a água, aí vai separar a água e sal da areia, a chamada de uma destilação fracionada, quando é um sólido dissolvido em um líquido. Não, desculpa, quando são dois sólidos, como por exemplo areia e sal. Sal e açúcar não, areia e sal praticamente, areia e sal. Ou areia e açúcar, você adiciona sempre água. Onde tá aqui, por exemplo, que tá areia e açúcar, não tá? Nesse exemplo aqui, areia, açúcar e areia. Aí você adicionou água, aí adiciona água. Aí você vai adicionar água, aí mistura, aí você vai a separação da água com açúcar e da areia. Aí depois você transporta para outro copo a solução de água e açúcar, ficando somente no outro a areia. Isso é uma dissolução fracionada. Outra filtração, que é muito comum hoje em dia, né? Como, por exemplo, para fazer um café e um chá. Também é uma separação de sólido e líquido, onde um é sólido, como o pó de café, dissolvido em água. O sólido é separado do líquido por meio de uma superfície porosa, que é o filtro, como mostrado aqui. O coador de filtro para fazer o cafezinho. É um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. É usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente supersão. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido, ou seja, o material particulado, o material sólido. Por exemplo, o café, a borra do café fica retida no coador, enquanto que o líquido passa no coador. A preparação do café, o uso dos respiradores de pó são exemplos de filtração. Então, você tem aqui a mistura, por exemplo, um exemplo, mistura de água e café. Aí você passa a água e café no coador, que chama de funil com papel de filtro. Aí tá aqui a solução de água com café. Então vai passar somente a solução de café e água, ficando a borra de café aqui, como que chama de resíduo. Aí aqui passa o café filtrado. Outra separação de mistura heterogênea é um método de separação magnética, também chamado de imantação. Nesse método de separação, um dos sólidos é traído pelo ímã. Separa a mistura heterogênea, mistura do tipo sólido-sólido. Esse
processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, um exemplo prático é separar o lixo de objetos de metal que será reciclado. Como, por exemplo, no lixão, eles têm um negócio um imã grandão do lixão que separa o lixo das partes metálicas, como de que tem latinhas de refrigerante, qualquer tipo de bebida, separa por meio dessa separação magnética. Outro exemplo simples é a separação de limalha e agulha através de um ímã, como por exemplo, a separação de limalha de ferro do enxofre. Você põe a solução de enxofre, tem as limalhas, aí você pega um ímã, aí você põe um ímã, aí vai puxando essas limalhas de ferro, vai separando e ficando só o pozinho de enxofre. Esse aqui vocês dá para fazer em casa. Vocês pegam um imã, quem tiver um imã, coloca tipo, mistura algum pozinho, um prego. Aí, olha, depois põe um imã por cima, você vai ver que o imã vai puxar o prego. Aí vai separar o prego da farinha. Um outro exemplo de separação de mistura heterogênea é a decantação, também chamada de sedimentação. Também é uma separação do tipo sólido-líquido. A separação é realizada deixando a mistura repouso e depois transferindo o líquido para outro recipiente. Permite a separação dos líquidos imensíveis que não se misturam, ou seja, líquidos que não misturam, ou de um sólido precipitado no líquido, por diferença da densidade, onde que a fase mais densa afunda-se no fundo do recipiente, como por exemplo, água barrenta. Você pega a água barrenta, dissolve na água. Aí deixa um tempinho de repouso, vai ver que a água barrenta, que o barro da água barrenta afundou e a água flutuou. Aí depois depois de realizar tipo uma filtração, utilizar a filtração para separar a água do barro, tipo com a água do barro, ficando somente o barro num frasco e a água no outro frasco. Também a decantação pode ser separada por meio de um funil de bromo. Os líquidos immiscíveis, que os que não misturam, podem ser separados também por funil de bromo ou sifão, que é utilizado muito em laboratório químico. Então, líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam devido às propriedades físicas. Então, você pode deixar em repouso, você pode utilizar um funil de bromo ou um funil de separação para realizar a decantação. Onde você põe, por exemplo, a mistura de água e óleo. Água e óleo, isso. Aí você tem a mistura de água e óleo. Aí você, no funil de bromo, você vê que o óleo ele vai ficar em cima e a água embaixo. Aí você abre essa torneirinha aqui, aí você separa a água do óleo num recipiente e do óleo no outro. Sifonação é quando você tem um sólido, não tem? Sólido aqui, aí você tem o líquido, você adiciona esse sólido no líquido. Aí com um canudinho, ele vai separar, com um sifão, tipo um canudo, ele vai separar o líquido do sólido. É a mesma coisa, de que deixa repouso. Você faz isso, quem quiser fazer isso em casa, pode. Você pega uma água barrenta, aí mistura ela com água, aí deixa ela um pouquinho de repouso, aí você vai ver que o barro vai decantar. Aí depois vocês podem tirar essa água, aí vocês vão separar a água do barro. Um outro método também de separação de mistura heterogênea é o método chamado de ventilação. Esse é muito utilizado na separação das cascas de café torrado, ou seja, por meio de sopro. O sólido mais leve é separado por uma corrente de ar. Separação de grãos de arroz das suas cascas nas máquinas de beneficiamento. Ou também ventilação, chama de ventilação mecânica não invasiva. Suporte ventilatório que não necessita de intubação. Sendo a interface paciente-ventilador geralmente uma máscara facial ou nasal. Por exemplo, aqueles respirador de oxigênio. É um processo de separação de ventilação. Ventilação é muito utilizado
nas colheitas de café, para separar, para tirar as cascas do café e separar elas. Um outro método de separação heterogênea é a levigação. Os sólidos com diferentes densidades são separados por meio de água corrente. A água corrente arrasta os componentes menos densos e os mais densos depositam no fundo do recipiente. Quem já for falar naquelas baterias para separar o ouro da areia? Muito utilizado por garimpeiros, para separação do ouro da areia. O ouro vai para o fundo do recipiente, enquanto a areia vai para as laterais. Separa o ouro da areia. Sempre usado em mistura heterogênea. É usado, por exemplo, para separar areia e ouro. A areia é menos densa e por isso é arrastado pela água corrente, enquanto o ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia, como por exemplo a separação do arroz de sua poeira. Como, por exemplo, quem já viu a mãe sempre lavar o arroz, alguém que quer lá, quando vai fazer um arroz, lava o arroz, né? Coloca água, aí deixa ele, aí é para separar ele da sua poeira. Um outro método de separação de mistura heterogênea chamado de flotação. Os sólidos com diferentes densidades são separados pela adição de um líquido. O sólido menos denso flutua e o mais denso afunda, que é o sedimento. Então, separação de serragem da areia. Você tem a água, você tem a areia e a serragem. Aí você adicionou a água. No caso, mais ou menos denso que a serragem, vai flutuar. E o mais denso que a areia vai afundar. E a areia, como que a água é intermediária, então a água vai ficar entre a serragem e a areia. Então separou essas três misturas em três fases. Uma serragem, e uma areia e uma água. Como pode ser nesse exemplo aqui. A areia funda porque é mais densa, a água e a serragem flutua porque são menos densas. Agora, tem um outro processo de separação de mistura heterogênea, é a centrifugação. O sólido é onde que o sólido é separado do líquido pelo uso de uma centrífuga, usado para a separação de mistura de sólido e líquido, quando a dimensão de partículas sólidas é tão pequenas que provocam obstrução dos poros do filtro e faz com que seja retido pelo líquido. Tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga, no problema aqui, que os faz girar em posição quase horizontal, a grande velocidade, aumentando assim a rapidez do depósito sólido no fundo do tubo. Ou seja, o mais denso vai depositar no fundo do tubo. Isso é muito comum com a centrifugação das roupas na máquina. Vocês podem observar isso. A roupa vai se centrifugando. Aí a roupa é o sólido depositando no fundo e a água em cima, tirando a água. Como, por exemplo, a coleta de sangue. Quem fez aquele vai levanta você já fez exame de sangue. É um método de centrifugação. Como, por exemplo, aqui. Você tira o sangue de você, aí coloca ele numa centrífuga, aí depois separa o plasma, o soro do sangue, das hemácias, que é o leucócito e plaquetas. Agora, vamos ver um pouquinho sobre separando mistura homogênea, que são a evaporação, destilação fracionada, destilação simples e extração por solvente, que é por solubilidade, que é extração por solvente. Ela é a mesma coisa que a filtração, só que é quando as duas substâncias é líquida. Quando as duas substâncias são líquidas. Que a filtração é sólida ou até líquida, então. E a possibilidade com preparação do chá e de um café. Aquele chazinho, como fala? Aquele chá de saquinho que você ferve a água, depois você põe o saquinho dentro da caneca
e deixa um tempo, então é uma forma de extração. Como fala, o cappuccino, quem toma já cappuccino, aquele café num sachêzinho, aí você ferve a água e coloca o pacotinho dentro da água, é uma forma de extração. Então, primeira separação de mistura homogênea, evaporação. É o sólido dissolvido em um líquido. É um processo de separação de mistura onde as substâncias misturadas são sólidas. O método é baseado em diferença de solubilidade, quem é mais solúvel e quem não é menos solúvel. Em um recipiente aberto, simplesmente permite que o solvente evapore, deixando o sólido. Como, por exemplo, na salina, o sal de cozinha é obtido a partir da água do mar, através desse processo, onde que você põe, como na salina, tipo, você tem um recipiente aqui, não tem? Aí você quer separar você quer obter o sal. O sal tá misturado aqui com a água, não tá? Aí você vai deixar esse sal aqui por algum tempo ele evaporar. Aí você vai obter somente o sal. É um sólido líquido, ou seja, dissolvido em água. Aí é usado para mistura homogênea, como por exemplo a água fervendo aqui. Você vê a água com sal fervendo. A água vai ferver, vai sobrar somente o sólido. Ou, por exemplo, roupa secando no varal, é um tipo de evaporação. Um outro método é o método de destilação simples, é sólido dissolvido em um líquido. Quando o interesse estiver no líquido, método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida em um líquido, que é o solvente, no caso geralmente é a água. Como, por exemplo, que é por meio de um destilador simples. Eu vou passar um videozinho para explicar melhor. Tem um balãozinho aqui com um condensador e um tubo recolhedor da solução final. A água entra aqui, a água para aquecer entra aqui e a água resfriada sai por aqui. Aqui é onde você coloca essa mistura que deseja separar, onde que essa água aquecida vai passando por aqui, o vapor. Aí a mistura desejada passa por aqui, caindo até aqui. Então, separa a mistura homogênea, sai como água, cloreto de sódio, sal de separa a mistura homogênea, tais como a água do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, sal do mar, fermentação da cachaça e vinho e outras bebidas. Isso é muito comum, que já foi naqueles alambique de fazer cachaça, bebida destilada. Isso pode perguntar aos avós de vocês, eles conhecem muito, isso é muito utilizado naqueles alambique que eles obtêm fazer a cachaça a partir da cana-de-açúcar. Os avós, os pais de vocês devem saber muito isso, sabe disso, sobre a destilação simples, é conhecida como os alambique. A outra separação de mistura homogênea é a destilação fracionada. Líquidos usado em líquidos dissolvidos em outro líquido, que são líquidos que misturam, ou líquidos miscíveis. É um método usado para a separação de mistura homogênea de dois ou mais líquidos de gás. A aparelhagem é a mesma usada na destilação simples, somente com o acréscimo de uma coluna de fracionamento, que no caso somente adiciona essa coluna de fracionamento, destilação ou retificação. Líquidos miscíveis são líquidos que não se misturam, como por exemplo a separação da acetona, do etanol e da água, muito utilizada na separação do petróleo, que é um processo muito usado principalmente em indústria petroquímica para a separação de diferentes derivados do petróleo. Neste caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandeja ou pratos. Esse processo também é muito usado no processo de obtenção de bebida alcoólica. Esse também é um alambique. No fracionamento de petróleo, tem um petróleo que não tem, ele passa por uma fornalha, 400 graus Celsius. Ele é aquecido, depois vai dividindo nas partes. Gás refinado, gasolina, chamado de nafta, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível
resíduos, que são asfalto. Eu vou passar um videozinho para representar isso, que é mais fácil vocês entenderem. Por uma mistura. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Então é isso aí, destilação fracionada é muito utilizada no refino do petróleo para obter o que nós usamos no dia a dia, a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha, até mesmo o asfalto. Um outro exemplo é destilação simples. Vimos alguns processos de separação de misturas, como a filtração, a sedimentação, centrifugação, decantação. Mas poderíamos utilizar algum desses processos para separar a água do mar agora? Não. E por que não? Porque todos esses processos de separação são para misturas heterogêneas. E a água do mar é o quê? Uma mistura homogênea. Um mar é uma imensa solução de água com sais dissolvidos. Se você por acaso tem dúvida sobre esses conceitos, aproveita para entender melhor aqui nesses videozinhos que estão passando no card. Não perde. Ok, beleza, não podemos usar nada disso, mas então, o que podemos fazer? Uma primeira ideia, assim, seria simplesmente deixar o balde parado, sem fazer absolutamente nada, até que toda a água evapore e sobe apenas o sal. O que você acha?
Esse processo se chama evaporação e é utilizado quando só há interesse na fase sólida, pois o componente líquido é perdido no processo. A evaporação tem larga utilização nas salinas, instalações nas quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos para que vá evaporando gradualmente, a fim de obtermos o sal de cozinha. Dessa forma, com a evaporação, obtém-se o sal sólido, que passa por um processo de purificação para a eliminação das impurezas presentes, para só então ser consumido. Show! Entendemos a evaporação, processo barato, fácil, mas muito demorado, né? E ainda vamos perder nossa água. Não é uma boa ideia para hoje. Então, o que poderíamos fazer? Poderíamos utilizar a destilação. O processo de destilação se baseia na diferença de temperatura de ebulição dos componentes dos materiais e pode ser utilizada para separar soluções líquido-sólido ou líquido-líquido. No caso de soluções líquido-sólido, pode ser utilizada a destilação simples. O processo de destilação consiste em aquecer a mistura até a temperatura desejada, que será a temperatura na qual o líquido que se deseja separar entra em ebulição. No nosso caso, após o aquecimento da mistura, a água entra em ebulição, mas o sal não. O vapor de água que se desprendeu da mistura deverá ser condensado para que a água volte ao estado líquido para ser recolhida em outro recipiente. O processo deve continuar até que todo o líquido seja destilado e apenas sobre o sólido, que é o componente com maior ponto de ebulição, e ele fica retido no recipiente inicial. O líquido purificado que nós recolhemos da destilação se chama destilado. Neste caso, trata-se de água destilada. A destilação simples, então, será utilizada quando tiver interesse nas duas fases ou apenas no destilado. Agora sim, conseguimos, separamos a água do sal e ainda recuperamos a nossa água limpinha. Yes! Agora, vamos supor que você tivesse que separar uma amostra de petróleo. Nas suas frações básicas para ganhar um brinde. Sabendo que o petróleo é uma solução com diversos tipos de substâncias, o que fazer? Aí complicou, né? Complicou que nada. Nesse caso, usaríamos o processo de destilação fracionada. A destilação fracionada pode ser utilizada para separar soluções líquidas que podem possuir 2 ou mais componentes, desde que possuam diferentes pontos de ebulição. O princípio é semelhante ao da destilação simples. A mistura deve ser aquecida e as substâncias que possuem temperatura de ebulição mais baixas entram em ebulição primeiro e serão expulsas logo do líquido. À medida que a temperatura for aumentando, outras substâncias atingem seu ponto de ebulição e vão se separando da mistura. O que muda é que agora usaremos uma coluna de destilação especial, onde os vapores são forçados a passar por um caminho difícil na coluna de fracionamento, de modo que só a substância de menor ponto de ebulição vença esses obstáculos e vá para o condensador. O restante retorna ao recipiente inicial. Assim que o primeiro componente destilar totalmente, aumenta-se a temperatura de aquecimento e passaremos a destilar o segundo componente líquido da mistura. E assim por diante. A destilação irá ocorrer em ordem crescente de pontos de ebulição. No caso da destilação de petróleo em escala industrial, os vapores que são expulsos do líquido passam por uma alta coluna de fracionamento. A temperatura da coluna diminui gradativamente da base, onde ocorre o aquecimento, até o topo. Dessa forma, cada conjunto de substâncias condensa numa determinada altura da coluna, onde é recolhido, sendo separado do restante da mistura. Assim, em cada parte da coluna ocorre a destilação de uma das frações, tudo ocorrendo simultaneamente. Prontinho! Sua amostra de petróleo poderia ser separada utilizando a destilação fracionada.
agregando valor ao petróleo, e você ganharia o seu brinde. Bingo! Uhul! Parabéns para você que chegou até aqui. E para Então, isso aí, destilação fracionária e simples é muito utilizado no nosso dia a dia. E também todos os métodos de separação de mistura podem ser usados no tratamento da água. Como, por exemplo, o estudo de todos esses processos auxilia na compreensão de tratamento da água. A primeira fase, chamada de clarificação, é constituída de 3 etapas. Floculação, que é a adição de sulfato de alumínio ou de cloreto de ferro, e cal, que são substâncias que aglutinam as impurezas. Decantação, deposição dos flocos de sujeira no fundo do decantador. E filtração, retenção das partículas que não foram separadas da decantação. Nessa fase, a água ainda não está pronta para o consumo. Ela precisa ser submetida a desinfecção. Os micro-organismos são eliminados com adição de cloro. E algumas estações de água também recebem flúor, que é a fluoretação, para ajudar na prevenção contra as cáries do dente. Então, o tratamento da água é um tipo de processo de separação de mistura. Então, para finalizar, vamos para as considerações finais. Então, propriedades físicas, como vimos na aula anterior, são aquelas propriedades da substância ou materiais que podem ser medidas sem alterar a identidade do seu constituinte, ou seja, propriedade física não altera suas propriedades, ou seja, o material não se altera, como por exemplo a passagem do gelo para a água líquida. O gelo transforma em água, só que continua sendo água. Já as propriedades químicas são propriedades da substância ou materiais relacionados com a interação com outra substância, que muda a sua identidade e seus constituintes, como a queima do carvão. Densidade é uma grandeza que expressa a relação entre a massa e o volume do material. Temperatura de fusão é a temperatura na qual a substância muda do estado sólido para o líquido ou líquido para o sólido, vice-versa. Temperatura de fusão é quando muda do estado líquido para o gasoso ou vice-versa. Solubilidade é a quantidade de um soluto que pode ser dissolvido em um solvente e depende de suas características do solvente e da temperatura do sistema. A substância pode ser identificada por propriedades específicas, como temperatura de difusão, ebulição e dentre outras, que são bem definidas. Os materiais, eles não apresentam propriedade específica bem definida, ou seja, tem vários materiais não têm propriedade específica bem definida. Então, concluímos mais uma semana, agora vamos lá fazer as atividades e quinta-feira eu vou fazer a correção das atividades, faça todas as atividades, atividade 1, a 1 é a questão de justificar, de explicar por que a afirmativa, que a palavra sublinhada afirmativa está errada, que é no caso substância dissolvida. Explicar por que está errada. Questão 2 é fala qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade. Qual desses métodos é de marcar. A 3 é também qual que é a técnica utilizada para retirar ou limpar árvores cobertas por pena, utilizando limalha de ferro, que é um metal. Questão 3 é uma questão aberta para indicar qual método de separação adequado para separar água e óleo, sal e areia, álcool etílico, que também chama de etanol, e éter, oxigênio do ar, atmosfera, sal de cozinha, iodeto de chumbo e água. Questão 5 também é uma questão de múltipla escolha, então vamos lá fazer as atividades. Quinta-feira eu faço a correção para vocês e dúvidas pode me chamar.